Ótimo, vamos lá, começando. Parashat Noach, certo? A nossa Parashat de Noach, conta a famosa história do dilúvio, que destruiu o mundo. A Kadosh Baruch Hu fala, olha, a situação mundial não está muito boa, trouxe um dilúvio, esse dilúvio inundou tudo que existia, matou todo mundo, fora Noach, que se salvou na Arca de Noé, certo? Agora, quando a gente lê essa história, e algumas outras histórias da Torá que a gente vai comentar, muitas vezes surge aquela dúvida se a gente realmente acredita nisso ou não. Tá bom, está escrito na Torá que teve um dilúvio e tal, mas talvez não é exatamente assim, talvez não foi tão grande, talvez é uma historinha bonitinha, não? Com sinceridade, quem imagina o mundo, um dilúvio que inundou tudo, só Noach sobrou, água em todo lugar, só sobrou Noach e a família na arca. Tem algumas historinhas que às vezes é um pouco difícil de aceitar elas, digamos assim. Certo? Às vezes surge aquela dúvida no fundo. Geralmente não, mas tem aquela dúvida se, olha, se realmente é verdade, sim? Você vai convencer alguém de que isso é verdade? Será que você tem essa autoestima? Então, realmente, na questão do dilúvio, tem provas arqueológicas, geológicas, marítimas, tem várias provas do dilúvio, isso daqui não tem problema. Mas Abraão Avinu foi jogado na fogueira e não queimou. Certo? Várias historinhas você vai vendo na Torá de milagres que aconteceram por aí, que às vezes começam a levantar dúvidas. Ou, por exemplo, tem uma história na Gemara que Rebbe Antignos, um dos generais romanos, eles eram muito próximos, muito amigos, e eles tinham uma passagem secreta que é da casa desse Antignos para a casa de Rebbe. E ele não queria que ninguém ficasse sabendo, então ele combinou com o Rebbe o seguinte, olha, você não conta para ninguém que eu venho aqui, quando eu venho não pode ter ninguém nessa sala, só eu e você. E ele, quando ele ia para lá, ele levava 2 escravos que acompanhavam ele. O primeiro ele matava quando chegava na casa de Rebbe, e quando voltava com o outro, ele matava o segundo. Para ninguém ficar sabendo, para realmente ninguém saber. Uma vez ele chegou na casa de Rebbe, assim, matava os 2 escravos para ninguém ficar sabendo que ele foi encontrar com o Rebbe. Não podia. O líder, o chefe romano da região, se encontrou com o chefe dos rabinos todo dia, toda semana, não pegava bem. Uma vez ele chegou lá, e na sala de Rebbe tinha alguém. Rabi Hanina Bar Hama, estava lá. E aí Antignos olhou ele e falou, como assim? Tipo, a gente combinou para não ter ninguém. Aí Rebbe falou, esse daqui não é um Ben-Adam, esse daqui é um malach, não precisa se preocupar. Não um anjo de verdade, mas falou para ele, olha, esse daqui é um malach. Ele falou, vamos ver. Falou para ele, olha, eu tenho 2 escravos lá fora, tem um que está dormindo, me esperando na passagemzinha. Tem um que está dormindo, chama ele, por favor. Agora não estava dormindo, né? Porque ele matava o cara. E aí Rabi Hanina Bar Hama foi lá, chegou, viu o escravo, viu que ele estava morto. O que eu faço agora? Se eu falar que ele morreu, vai achar que fui eu. Se eu fugir, não vai ser bom também, vão me perseguir. Então, o que ele fez? Ele ressuscitou o escravo de Antignos e trouxe ele. Antignos falou para ele a frase que muita gente conhece, olha, mesmo o menor de vocês pode ressuscitar os mortos. E aí? Historinha legal, simpático. Foi assim, não foi assim, certo? Muitas historinhas que às vezes a gente tem um pouquinho de receio. Folclore, o tapete voador do Baba Sali. Sim? Então, esse é o problema. Será que é de verdade? Será que não é de verdade? Quanta gente acredita nessas histórias e por que não? Essa história, a priori, do jeito que está contado na Gemara, é assim que foi. Não tem dúvida. Tapete voador do Baba Sali. Quem estava lá, quem viu, sim, mas todo mundo que ouve, não sei, talvez o pessoal exagerou. Então, surge aquela dúvida. Agora, essa dúvida não surgiu de agora, certo? Essa dúvida, o Rambam já fala sobre isso, sobre essas questões. Ele fala sobre as agadot, sobre as historinhas que aparecem na Gemara, então, consequentemente, também na Torá. E ele fala desse fenômeno de muita gente que acaba não acreditando nessas coisas. Então, embora eu não acho que o Rambam achou que a gente já está onde a gente está hoje em dia, que o mundo ia estar no lugar que ele está, aparentemente ele provavelmente era mais, tinha mais otimismo, não, ele tinha mais otimismo, mas ele falou de uma tofá, de um fenômeno que hoje em dia também continua. Então, a gente vai ver 3 motivos por que realmente, às vezes, a gente não tem tanta fé, tanta crença nessas historinhas e ver como lidar com eles, certo? Os 3 que a gente vai ver, eles são lados diferentes. Um é uma questão cultural, que o Rambam já traz. O outro é histórico-social. E o terceiro é um pouco de ignorância, talvez, digamos assim. Tá bom? Vamos chegar lá. Vamos ver. Vamos começar com a questão cultural. Tá bom? Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Eu marquei de estudar com um menino uma vez. Menino de uns 12, 13 anos. A gente ia sentar para estudar alguma coisa, não muito religioso, tal, marcamos de estudar. Sentamos para estudar, eu perguntei para ele, me disse, o que você quer estudar? O que você quer? Qualquer coisa, fala alguma coisa que te interessa, que você já ouviu, tal.
Ele falou, olha, eu quero estudar a história do super-homem. Eu falei, olha, tá no lugar errado, né? Se quer a história do super-homem, você vai comprar um gibi lá fora, não tem nada a ver comigo. Não falei isso para ele, né? Mas de qualquer jeito, eu falei, não, mas como assim a história do super-homem? Vamos pegar alguma coisa da Torá, Parashá da Shavua, não sei. Ele falou, não, o super-homem judeu. Eu falei, que super-homem judeu? Conhece o super-homem judeu? Shimshon. Falei, não, aquele lá que era super forte, com cabelo comprido e tal. Então, você viu, o Shimshon virou o super-homem. A gente vive num mundo em que, com filmes, com todas essas historinhas, você tem o super-homem, você tem um monte de gente, ficção científica. Então, o Shimshon, de repente, virou o super-homem, diminuiu. O que era Shimshon? Parece na Gemara que Shimshon, quando ele andava, Shekhinah ita mekashkeshet lefanav kezug. Quando ele andava, a Shekhinah andava na frente dele fazendo barulho. Quer dizer, isso quer dizer mais ou menos que quando o Shimshon chegava em um lugar, tinha uma chática, tinha Shekhinah, Kadosh Baruch Hu aparecia lá que todo mundo via. Shimshon não era o super-homem judeu, certo? O Shimshon era outra coisa, era um dos grandes shoftim. A Shekhinah estava com ele o tempo todo, ele rezava, Hashem ouvia. O quê? Shimshon? Não sei. Sim? Pode ser, não sei, não lembro disso. Mas, de qualquer jeito, de repente, Shimshon, que é alguém do Tanakh, alguém fora do comum, ele vira o quê? Ele vira alguém, vira o super-homem judeu. Ou, por exemplo, o Golem do Maharal de Praga. O Golem. O que virou o Golem? Virou o Frankenstein, aquele... Frankenstein, como chama? Frankenstein, não sei como é. Virou tipo, o Golem que o Maharal fez com palavras da Kabbalah, virou uma historinha boba. Moshe Rabbeinu, quem ele vira? O rei Arthur. Conhecem, não? Conhece o Midrash de Moshe Rabbeinu? Por que Itró deu a filha para casar com Moshe Rabbeinu? Só porque ele ajudou ela? Só porque ajudou? É o único que ajudou? Então o Midrash conta o seguinte, que Itró, ele é um dos conselheiros do faraó, e o cajado, que era de Abraão, Isaac, Jacob, passou para Yosef, o Itró pegou ele e deixou ele em casa. E ele estava fincado na terra, e ninguém conseguia tirar. Até quando Moshe Rabbeinu veio, visitou, viu o cajado lá com o nome de Hashem, ele pegou o cajado e viu que é alguém especial. Então, de repente, Moshe Rabbeinu, ele vira uma historinha da Disney, ele vira uma historinha por aí, perde o valor. O quê? Exatamente, ele vira o rei Arthur. Então, nosso grande Moshe Rabbeinu... Então, o grande Moshe Rabbeinu vira o quê? Vira mais uma historinha. Olha, tinha o rei Arthur que fez isso, o Moshe Rabbeinu fez isso, o Golem fez, o Maharal fez, e tem o outro também. Shimshon era extremamente forte, e tem o super-homem. Quer dizer, a gente começa a confundir entre o original e a imitação. A gente começa a perder a noção de que, não, o que a Torá contou são fatos, e depois foram criadas historinhas muito parecidas. Do próprio Shimshon, ele aparece em várias literaturas, sim? O super-homem deve ser baseado nele, possivelmente, mas na literatura brasileira também tem alguém que é baseado no Shimshon. Conhecem? É? He-Man não é brasileiro, não. O Incrível Hulk, mas não, um brasileiro. Conhecem? O Coelhinho Azul da Mônica, Sansão. Não, o Coelhinho Azul da Mônica também, é extremamente forte. Bate em todo mundo, é o Sansão, chamava Sansão. Então, a gente vê que as historinhas do Tanakh acabam influenciando, acabam gerando outras histórias, e a gente acaba perdendo o valor real da história que tem no Tanakh. Então, o Rambam traz isso, ele fala o seguinte, tem muitas midrashim, muitas histórias, principalmente na Gemara, na Torá é outra história, mas na Gemara tem muitas historinhas que nem sempre o significado real da história é aquilo. Então, tem as famosas Agadot de Rabba bar bar Chana. Rabba bar bar Chana conta coisas que ele viu, coisas muito estranhas. Ele conta que uma vez ele estava no barco e o barco passou entre a barbatana de um peixe. Entre as barbatanas de um peixe, e por 3 dias e 3 noites eles ficaram viajando entre as barbatanas do peixe. E estava viajando rápido, mais rápido que uma flecha. Aí você lê isso e fala, que tipo de peixe é esse? Não é de verdade, o negócio não é sério. Não pode ser. Uma ilha. Hã? Uma ilha, alguma coisa assim. Teorema fala, olha, porque essa história, a história de Rabba bar bar Chana não é uma história verdadeira. Não é de verdade. Ele quer passar alguma coisa, aí realmente é um simbolismo, ele quer passar alguma coisa. Ele contou isso no formato de história, para quem entende, entende. Tem histórias, o dilúvio, não, o dilúvio ele é real, certo? A Torá conta de uma forma real porque realmente aconteceu. A gente tem mais de 200 culturas que falam sobre um dilúvio que aconteceu. Tem indígenas na América do Norte, América do Sul, na Austrália, quer dizer, é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo tal. Mas o Rambam fala o que acontece, tem histórias específicas que não são reais. Essa história de Rabba bar bar Chana, ou ele conta outra história de Rabba bar bar Chana, ele fala que certa vez ele viu
pássaro que foi engolido por desculpa, um sapo que foi engolido por um orelha, que foi engolido por um peixe. Então, várias histórias assim, fora do comum, que às vezes tem gente que acha que não, tudo que está escrito na Gemara é exatamente como aconteceu. Então, começam a passar essa história, começam a contar, e as pessoas que ouvem falam, olha, não faz sentido. E eles começam a perder o valor, começam a perder a credibilidade nessas histórias. E o Rambam traz que tinham Darshanim. Darshanim eram pessoas que viajavam de cidade em cidade para dar drashot. Essa era a parnassá deles. Eles iam, davam sichot de Mussar, para cada Keilah e Keilah, certo? Isso antigamente, eles tinham que viajar de cidade em cidade. E lá eles falavam historinhas que eles iam na Gemara, achavam que essa história é real, que não tem algo por trás, não tem um significado, e eles contavam isso dessa forma para o povo, porque o povo gostava de ouvir histórias. Só quando você ouve essas histórias estranhas, você começa a perder a credibilidade. Então, quando você não acredita mais nisso, você também não acredita nos outros, certo? Isso aqui mudou de nome. Esses Darshanim, o Rambam fala, só interessante, o Rambam fala o seguinte, Verbesh osim kena Darshanim, esses Darshanim, eles fazem muito isso, Amevinim lá, Mashinam bevinim beatzmam, eles falam para o povo coisas que eles próprios não entendem, historinhas que não são reais, eles contam como se fosse verdade. O mitem veshatku, que não mevinim, o ideal fosse que eles ficassem quietos e não falassem, porque você não sabe o que está falando, está contando histórias que essas histórias têm um sentido por trás. Hoje em dia se chama youtuber. O cara fala o que for, o que as pessoas gostam. Não, você tem o Magid Meduvna, que contava Mashalim, mas o Magid Meduvna, ele falava Mashalim, ele falava realmente anedotas, historinhas que ele fala que são inventadas. Mas às vezes alguém vai pegar a história de Rav Bar Bar Hana e contar como se fosse verdade, e as pessoas falam, não, olha, não pode ser, não faz sentido, não pode ser verdade isso. Quando não é. Então, primeiro o Rama fala, tem que saber diferenciar entre as histórias verdadeiras e as histórias não verdadeiras, porque senão isso daqui acaba perdendo a credibilidade. Certo? Então, isso é uma questão cultural. A cultura, hoje em dia, a gente tem tantos mitos, mitologia grega, romana, historinhas por aí, que às vezes a gente acaba não separando entre o original, entre o que a Torá conta, e a imitação. Certo? Às vezes a gente acaba perdendo essa noção. Então, isso daqui é um dos problemas. Uma das coisas que faz a gente, às vezes, não acreditar completamente. Agora, o Rambam fala outra coisa. O Rambam fala algo que a gente pode conectar aqui também com os nossos dias. O Rambam fala o seguinte, existe um segundo grupo de pessoas que leem essas historinhas da Gemara e também não acreditam. Por quê? Eles também leem de forma direta, de forma clara. Eles acham que o Pshat, a forma como essas coisas estão contadas, isso daqui é o real. Isso daqui é o de verdade. E eles, em vez de só não acreditar, eles começam a lezazer. Eles começam a achar que eles são melhores do que Chachamim. Eles sabem mais do que os rabinos. Esses rabinos da Gemara são primitivos, viviam 2000 anos atrás. Eles não tinham noção nenhuma. O mundo avançou. O mundo hoje em dia é muito mais avançado tecnologicamente. A gente tem muito mais conhecimento. Então, tudo que acreditavam era besteira, não é de verdade. Eles começam a desprezar, começam a desvalorizar. Por quê? O que isso acontece? Hoje em dia, o mundo avançou muito tecnologicamente, certo? De um ponto de vista tecnológico, o mundo está muito mais avançado. Agora, não é novidade, o Zohar já fala isso. O Zohar fala que nos últimos 100, 200 anos, antes de Mashiach chegar, a Kadosh Baruch Hu vai abrir Sharei Chokhmah. Os portões da sabedoria vão ser abertos antes de Mashiach chegar. Quer dizer, vai ter um avanço científico muito grande logo antes. Por que demorou tanto? Porque demorou milhares de anos até ter esse avanço. Então, uma das opções é que se tem um avanço tecnológico muito rápido, enquanto o mundo ainda não avançou eticamente, isso é problemático. Certo? Se o mundo não tem uma moral muito clara, não tem leis, não tem regras, não tem uma ética, quando você tem um avanço tecnológico muito rápido que não acompanha, isso daqui é perigoso. Por quê? O quê? Sim, também. Mas dá uma bomba atômica para um país que não tem moral, não tem ética avançada. Em 15 minutos acabou o mundo. Certo? Então, há 500 anos atrás, Idade Média, o pessoal se matava à torta direito, com espadas. Imagina se tivessem armas lá, se tivessem bombas. O que teria sobrado? 2 reis brigaram porque um falou uma coisa do outro, atacam, destroem as cidades. Então, enquanto o mundo não avançou um pouquinho, pelo menos, hoje em dia a gente já tem pelo menos a ONU, tem leis de guerra, certo? Você pode fazer qualquer coisa na guerra. Tem um pouco de leis, o mundo avançou um pouquinho, então é possível avançar um pouquinho também no lado tecnológico. Cada um pode abrir Sharei Chokhmah, porque o mundo vai saber mais ou menos o que fazer. Não é perfeito ainda, certo? Podia melhorar,
mas o mundo sabe melhor o que fazer e como cuidar dessas coisas. É igual o carro, deixaram de carro. Você não dá um carro para uma criança de 10 anos dirigir, nem para uma criança de 15. Com 18 você já começa a permitir, certo? Mas se não fosse 18, se fosse 20, ia ter menos acidentes. Se fosse 25, menos ainda. Se a idade para dirigir fosse 35 anos, ia diminuir em 50% os acidentes de carro. 50% dos acidentes de carro acontece de motoristas de 18 a 35 anos. Quer dizer, tem que ter um avanço aqui para você poder liberar a tecnologia, a capacidade de fazer coisas. Se você faz isso quando a criança está muito jovem, quando ele não sabe como lidar, não tem as ferramentas para cuidar disso direito, é problemático. Então, assim também a Kadosh Baruch Hu fez com a tecnologia. Ela só chegou agora, por quê? Porque o mundo teve que avançar bastante eticamente para saber lidar com isso. Saber o que fazer com a tecnologia. Mas até então, não. Agora, o que acontece? Quando a gente avança muito tecnologicamente, a gente começa a sentir, olha, a gente é bem melhor que os Chachamim de antigamente. A gente tem um mundo muito, muito, muito mais desenvolvido. Que eles não sabiam ligar um celular. Se der um celular para a Bia Akiva, ele não ia saber o que fazer com isso. Certo? Avançou. Hã? Não tem para quem ligar. Mas um carro, imagina, ele saberia dirigir um carro? Não saberia. Talvez ia aprender com o tempo, mas a gente começa a ter uma noção de que, olha, antigamente o mundo era muito menos desenvolvido tecnologicamente, então a gente acha que o conhecimento também segue a tecnologia. Então, o fato deles não terem tecnologia quer dizer que eles não são inteligentes. A gente conecta duas coisas que não são reais. Sim? Então, esse daqui é a segunda coisa que o Raman fala. As pessoas começam a ler histórias da Gemara e começam a falar, antigamente acreditavam nessas coisas. Hoje em dia a gente é muito mais boguê, muito mais maduro. Isso daqui é piada. Mas, na verdade, não. Tem coisas que a gente não conhece, tem coisas que a gente não sabia. O mundo foi mudando tecnologicamente, mas tem coisas que nossos sábios sabiam que a gente não sabia. Está um exemplo. Isso que o mundo é redondo. Quem descobriu isso? Copérnico, certo? Que o mundo é redondo, basicamente. Mas no Zohar já está escrito que o mundo é redondo. O Zohar de 2000 anos atrás fala que tem pessoas em cima, tem pessoas embaixo, tem lugares no mundo que é sol, lugares no mundo que é dia, e as pessoas não caem, certo? Mas na época, os gregos na época ainda não acreditavam. Eles achavam que o mundo era plano. E se fosse viajando de barco, uma hora você ia cair, no fundo, certo? Os elefantes que seguram, ou tem mitologias que é uma tartaruga, tem de tudo, certo? Mas então, você vê que Ramim, eles tinham conhecimentos que hoje em dia a gente está começando a descobrir, que milhares de anos depois descobriram. Estrelas no céu, por exemplo, certo? Isso é interessante. Quantas estrelas tem no céu? Esquece telescópio, esquece todas as fotos que vocês já viram, da NASA, de satélite. Vai lá fora ver quantas estrelas tem no céu. Então, você vai falar que tem 4, 5 mil estrelas, é o máximo que você vê. A Gemara fala de um número 10 elevado a 18. 1 com 18 zeros depois. E a NASA chegou nesse número hoje. Quer dizer, eles tinham conhecimentos que a gente não tem. Então, a segunda questão que o Rama fala é o desprezo. A gente acha que, olha, a gente avançou, nós somos mais sábios, então, Ramim, tudo que eles falaram é besteira. Essa daqui é a segunda coisa que faz a gente, às vezes, não dar credibilidade porque é contado na Torá. A gente fala, não, a Torá é de uma época em que as pessoas eram mais ignorantes e falavam qualquer coisa. História de marinheiro, certo? Naquela época, a história de marinheiro era aceitável. Hoje em dia, já não. Então, o Rama fala, saiba que não. Saiba que o Rama fala o seguinte, dessas pessoas que acham que são inteligentes. Essas pessoas acham que eles são sábios, conhecedores, filósofos e sabem bem mais do que os Chachamim de antigamente. Quanto longe eles estão dos verdadeiros filósofos. Certo? As pessoas que acham que sabem estão muito longe do que Chachamim realmente sabiam. Esse é o segundo ponto, é a segunda coisa que o Raman fala, que, olha, às vezes a gente perde a crença, a gente não acredita até o fim. Por quê? Porque a gente acha que nós somos mais inteligentes, quando na realidade não. E o terceiro ponto é interessante também. O terceiro ponto é o seguinte, por que a gente não acredita em muitas dessas histórias? Que o Baba Sali tinha um tapete voador. Por que a gente não acredita nisso? Porque o tapete não voa, certo? Já viram um tapete voando? A Metziut, a nossa realidade, diz que isso daqui não acontece. Então, o que acontece aqui é que a gente não tem uma real percepção da realidade. Então, tem uma historinha famosa. História simples, todo mundo conhece, mas ela passa para a gente um princípio interessante. A história conta de Rabi Hanina ben Dossa. Rabi Hanina ben Dossa, na Gemara, é o rabino dos milagres, certo?
sempre que Rabi Hanina ben Dosa aparece na história, provavelmente vai acontecer aqui um milagre. Tem uma história que a Gemara conta que tinha um animal chamado Arod, que todo mundo que passava pelo buraco onde ele estava, esse Arod saía, picava a pessoa e a pessoa morria. Contaram isso para Rabi Hanina ben Dosa, falaram, olha, tem esse animal, está matando muita gente e tal, o que que faz? Falou, não se preocupe, eu vou lá. Rabi Hanina ben Dosa foi lá, colocou o pé na frente do buraco do animal, o animal saiu, picou Rabi Hanina ben Dosa e morreu. O animal, não Rabi Hanina ben Dosa. Rabi Hanina ben Dosa falou para eles, olha, não é o animal que mata, é o pecado que mata. Certo? Rabi Hanina ben Dosa é o rabino milagroso da Gemara. Daí começaram a falar, coitada da pessoa que encontrou um Arod, esse animal que mata, coitada do Arod que encontrou Rabi Hanina ben Dosa. Certo? Então, tinha a história famosa dele, conta o seguinte, certa vez ele chegou em casa, sexta-feira, era Shabbat, e ele viu que a filha estava triste, a filha estava meio mal. Falou para ela, o que aconteceu? Por que você está mal? Shabbat está chegando, vamos ficar contentes. Ela falou, olha, eu fui acender as velas e eu confundi. Em vez de colocar óleo, eu coloquei vinagre para acender as velas. E o pavio pegou, porque o pavio devia ser de algodão, alguma coisa assim, mas logo vai apagar. Eu coloquei vinagre não pega. Shemen, sim, mas vai apagar logo. E agora? Rabi Hanina falou para ela a seguinte frase, olha, quem falou que o óleo queima, vai falar que o vinagre queima. Quem definiu que o óleo queima? A Kadosh Baruch Hu colocou essa natureza no óleo, que o óleo queima, faz manter o fogo. E o vinagre não. Então falou Rabi Hanina, olha, quem falou que o óleo faz queimar, vai fazer que o vinagre faça queimar também, então não se preocupa. E a vela ficou acesa o Shabbat inteiro. Não sei Shabbat inteiro, mas é o suficiente, o quanto tinha lá. Ou seja, o que Rabi Hanina vem falar para a gente? O que essa história vem contar? A história vem contar que geralmente, a gente olha a nossa realidade e acha que não tem nada por trás. A gente acha que o mundo físico é o que tem. O óleo queima, o vinagre não queima e acabou. Não existe nada atrás, não existe nada que pode mudar isso. Rabi Hanina vem falar, olha, não. Isso que o óleo queima e o vinagre não queima, tá bom que você tem as leis da química que podem explicar isso. Mas tudo isso é a vontade divina, é a vontade de Akadosh Baruch Hu. Mas se ele decidir fazer diferente, ele pode. Ele tem essa capacidade. Chachamim, os Neviim, grandes tzadikim, eles têm essa capacidade de entrar por trás do programa e mudar, certo? Então, digamos assim, você tem um programa de Word, por exemplo, certo? Vou dar um exemplo. Você tem o Word na sua frente, ele é azul em cima. Se eu pedir para você mudar o azul para o verde, não dá. Alguém consegue mudar o azul para o verde? Não. Usuário, não. Mas se for para o programador e falar, olha, eu quero que seja verde em cima, não azul, ele vai entrar no programa, vai mudar a linguagem lá e vai transformar a cor, vai mudar de cor, certo? Rabi Hanina ben Dosa, Rabi Akiva, Avraham Avinu, todos esses tzadikim, eles sabiam entrar no programa do mundo e mudar. Não é com palavras mágicas, certo? Era a Kedushá que eles tinham, mas eles tinham a capacidade de ir por trás da realidade e fazer as coisas mudarem. Como o Babassari faz o tapete voar? Tapete não voa. Tapete não voa, porque essa é a realidade básica com a qual a Kadosh Baruch Hu criou o mundo. Mas quando você consegue chegar a fundo, quando você tem uma tzidkut, quando você tem uma proximidade de Akadosh Baruch Hu maior do que as pessoas que estão de fora, você está por trás das cortinas, você consegue mudar o que você quiser. Tem outra história na Gemara de um dos Chachamim que ele precisava atravessar o rio. E o rio estava descendo muito forte. E aí ele falou para o rio, olha, para que eu preciso atravessar. E o rio falou, sinto muito, a Kadosh Baruch Hu colocou a minha natureza, que a água desce, não tem essa para o rio. Ele falou, não, eu estou indo cumprir uma mitzvah, e a mitzvah é uma mitzvah da Torá, e a Torá veio antes do mundo. Então, tá bom que essa é a sua lei, essa é a sua regra, mas eu estou indo fazer uma coisa que precede você, que veio antes. E o rio parou. Ou seja, a nossa realidade que a gente acha que é firme, que é fixa e não é mutável e não tem como mudar ela, Ramim fala para a gente que não, dá para mudar. Então, todas essas histórias que parecem fora do comum, é fora do comum para a gente que vive do lado de fora, para a gente que está só assistindo. Mas para esses Ramim, para eles não tem diferença. Igual o óleo queima, o vinagre queima. Igual o avião voa, o tapete pode voar. Eles não têm eles não estão subjugados para a natureza. Eles se conectaram com a Torá num ponto em que eles conseguem estar acima da natureza. Então, essa é a terceira questão que faz, às vezes, a gente perder a credibilidade na Torá, nas histórias, porque a gente vê de fora. A gente acha que a Torá é tudo natural, então qualquer coisa além do comum, qualquer coisa sobrenatural, qualquer coisa estranha é impossível de acontecer. Porque a gente está do lado de fora. Mas quem está do lado de dentro, quem está por trás das cortinas, ele pode mexer do jeito que ele quiser. Então, esses são os 3 motivos, basicamente, que trazem para a gente essa questão. O primeiro motivo cultural, a gente vive num mundo em que você tem um monte de historinhas, várias mitologias, então você começa a pensar, olha, Torá também é uma mitologia, quando não.
Quando a Torá é original e depois essas coisas foram criadas, foram inventadas. Então, primeiro saber separar entre o original e a imitação, o que foi gerado depois. Essa é a primeira questão. A segunda questão social. Hoje em dia, já que a gente avançou muito, a gente tem às vezes é uma necessidade de falar, olha, eu sou muito melhor do que antigamente, então eu não vou dar credibilidade para Chachamim, na Torá, na Gemara. Por quê? Porque eu quero ter segurança, eu quero ter autoestima de que realmente eu sou evoluído. Quando, na verdade, não. Tem coisas que o mundo avançou, mas tem coisas que o mundo ficou muito para trás. Conhecimentos do Shá, o conhecimento da Torá, o mundo ficou completamente para trás. Então, o que eles tinham lá atrás, muitas coisas que a gente não tem hoje em dia. Então, realmente, a gente avançou em alguns pontos, em outros pontos, eles têm um conhecimento maior. Então, a gente não acreditaria numa história que qualquer pessoa viesse contar hoje em dia. Mas quando é uma história da Gemara, quando é uma história da Torá, isso daqui, o fato de ser antigo, não faz com que seja primitivo. São duas coisas. Antigo e primitivo são duas coisas. É antigo porque é um conhecimento que a gente hoje em dia perdeu. O Ramban traz, por exemplo, sobre ler as mãos. Certo? Ler mãos parece besteira. Mas o Ramban traz que os Geonim, eles ainda tinham esse conhecimento de como ler a mão da pessoa, só que ele foi perdido. Quer dizer, é uma sabedoria, é um conhecimento. Mas muita gente acabou usando hoje em dia para fazer dinheiro, então banaliza a história, certo? Ler mãos. Mas é um conhecimento que tinha. Ou ler a face da pessoa, saber de acordo com a aparência da pessoa, que tipo de pessoa ele é. Então também isso é real. O Ramban também traz isso, também é uma opção. Tem o Midrash como Moshe Rabbeinu, que o Tiferet Israel traz, mas nem todo mundo concorda. Mas, de qualquer jeito, tem conhecimentos que a gente perdeu hoje em dia, só que por causa do avanço tecnológico, o avanço social, a gente acha que a gente sabia mais, quando na verdade não. E o terceiro ponto é que a gente não entende direito a Metziut, a realidade. A gente acha que a realidade é o que tem, não dá para mudar. Não dá para fazer o rio parar, não dá para fazer o tapete voar, não dá para fazer uma bula aqui gigante, um dilúvio que inunda tudo. Esse é o nosso erro, porque a gente está do lado de fora. Mas quem está mais próximo da Torá, quem subiu, quem está além do natural, quem consegue ver o programa por trás, ele consegue mudar qualquer coisa. Então, o dilúvio aconteceu. Dilúvio, bom, dilúvio não é o melhor exemplo, porque tem provas realmente de todos os tipos. Mas todas as histórias que acontecem, que a Torá conta, de Abraão Avinu entrando na fogueira, todas essas histórias, a maioria delas são verdadeiras. O Rambam divide em 3 tipos. Ele fala, tem histórias reais, tem histórias que são meio a meio, parte real, parte alguma coisa escondida, e tem histórias como dirá o Barbahana, que são realmente fora do comum, são realmente uma analogia, alguma coisa que ele quer passar, só que ele escondeu. Tem outra que ele conta que eles estavam viajando de barco, eles viram uma ilha, e eles desceram na ilha, passaram lá alguns dias, começaram a fazer um churrasco, alguma coisa assim, e de repente o churrasco foi esquentando ali o chão, e na verdade não era uma ilha, era um peixe gigante que virou, e eles voltaram para o barco. Aqui também, a história dele não é uma história de verdade. Não aconteceu. Ele quer passar uma ideia por trás. Então, o Maharsha tem explicação, o Rav Kook tem explicação, o que são todas essas histórias. O Rav Nachman de Breslav conta que Rav Barbachan apareceu para ele e explicou a verdadeira intenção dele nas historinhas. Quer dizer, tem historinhas que realmente não são verdade, mas a grande maioria, elas são reais. E essas historinhas que a gente acha que são... Quando a gente vê essas histórias que não são reais, a gente começa a achar que é de verdade... Isso confunde, porque a gente fala, não, isso daqui é impossível. Se isso é impossível, o outro também é impossível. Então, o Rambam, ele fala sobre essas 3 questões aqui, e isso daqui, às vezes, acaba tirando um pouco a credibilidade, mas tem que saber que, não, que as historinhas, a história de uma bula, as historinhas de Avraham Avinu, tudo é verdade, tudo realmente aconteceu, e não pode acabar se confundindo, não pode acabar perdendo a crença nisso por causa de outras situações históricas, culturais, o que for. Escolha. Shabbat Shalom.